que já foi homenageada tanto aqui, mas serão tantas pessoas saindo, a senadora Ana Rita, nossa querida colega do Partido dos Trabalhadores, que honrou os homens e as mulheres nessa casa para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores senadores aqui presentes, amigos, familiares, servidores aqui da casa, eu quero inicialmente agradecer ao senador Antônio Aureliano, que me concedeu a oportunidade de falar primeiro do que ele. Então, muito obrigada, senador, pelo gesto, pelo carinho, à minha pessoa. Eu venho hoje à tribuna, na verdade, com muita alegria e também muito feliz para me dirigir aos meus pares e através da TV Senado e da Rádio Senado, ao conjunto da população brasileira e, em particular, ao povo do Espírito Santo, para apresentar uma síntese do que foi esses 4 anos de mandato como senadora da República. Um dos períodos mais intensos da minha vida, de muito trabalho e também de muito aprendizado. Assumi o mandato em 2011, num momento singular da sociedade brasileira, quando o Brasil vivenciou o encerramento de um governo exitoso, liderado por um metalúrgico, nosso querido companheiro presidente Lula, e o início de um novo governo liderado pela primeira vez na história deste país por uma mulher, a nossa coração valente, a presidenta Dilma. Naquela ocasião, me dirigi a esta tribuna para afirmar que o governo do presidente Lula deixou o Brasil num patamar muito superior àquela condição encontrada 8 anos antes, constituindo-se a partir de janeiro de 2013 como um importante marco da nossa história, pois foi a partir desta data que se iniciou pela primeira vez no Brasil um programa de governo que associou o crescimento econômico, distribuição de renda com ampliação da democracia. O fato é que, em 2002, constituímos uma maioria social e política que derrotou as forças neoliberais e suas premissas, como Estado mínimo e supervalorização do mercado. Em 2010, senador Jorge Viana, renovamos esse projeto e assumimos no governo e no parlamento o desafio de consolidar e aprofundar as mudanças iniciadas. É inegável que a presidenta Dilma recebeu como herança um Brasil muito mais dinâmico economicamente, mesmo em um cenário adverso, dada a crise econômica que se abateu sobre o mundo a partir de 2008. É importante registrar que foi exatamente a escolha por um modelo de desenvolvimento econômico que tem o Estado como seu indutor e a escolha por uma política que associou o crescimento econômico com políticas sociais que permitiu ao país atravessar de maneira mais equilibrada esse período de forte turbulência. Neste aspecto, a presidenta Dilma conseguiu significativos avanços a partir de uma série de programas como o Brasil Sem Miséria, o Brasil Maior, o Brasil Sem Limites. Eu vou conceder, senador Jorge, só para concluir esse parágrafo. O Brasil Sem Limites, o Rede Cegonha, o Minha Casa Minha Vida, o aprofundamento do PAC, o Pronatec e o Ciências Sem Fronteiras. Essas políticas possibilitaram ao Brasil retirar nada menos que 36 milhões de pessoas da miséria, colocar outros 40 milhões da classe média ou nova classe trabalhadora e a conquistar as menores taxas de desemprego da nossa história. Então, vou conceder a palavra ao nosso querido amigo, meu querido amigo, companheiro também, Jorge Viana, senador pelo Estado do Acre. Eu agradeço, senadora Ana Rita, e eu não poderia deixar de, pelo menos, tentar aqui expressar um pouco do meu sentimento, porque
O que a gente tem realmente de bom são as relações na vida, é o sentimento, como já disse aqui o senador Antônio Aureliano. E eu queria dizer que nunca tive dúvida sobre esse aspecto, que há pouco o senador Aníbal debatia, da importância de homens e mulheres enfrentarem os maiores desafios juntos. Mas a presença de Vossa Excelência aqui na nossa bancada, no Senado Federal, estimula ainda mais a necessidade que o Brasil tem de ter mais mulheres no parlamento. Uma atuação honesta, dedicada, responsável. O povo do Espírito Santo tem que registrar isso, a sua dedicação às causas sociais, às causas dos direitos humanos, da igualdade, de procurar servir aqueles que não têm, que não sabem, que não podem, como fala sempre o Dom Mauro Morelli. A senhora conseguiu ganhar o nosso carinho e respeito de pronto, porque carrega na sua atuação princípios que, lamentavelmente, estão ficando escassos na vida pública do país, que são esses de honradez, de absoluta honestidade, de ética na política. Então, eu queria lhe cumprimentar, eu estava falando aqui ainda há pouco, seu companheiro João está aqui. Para mim é uma honra ter convivido contigo. Eu quero que a gente siga se vendo, se encontrando, e no que eu puder, eu gostaria de me colocar à sua disposição e agradecer a confiança que você me teve, o tratamento que me dispensou na bancada, sempre de muito respeito, de atenção e de carinho. Coisas que também quem recebe guarda para a vida toda. Eu guardo o seu carinho, o seu respeito, sua atenção para a vida toda. E desejo que Vossa Excelência siga trabalhando esses temas, porque eu posso falar assim, senadora Ana Rita, Vossa Excelência não tem as causas sociais, dos direitos sociais, dos direitos humanos, não. São essas causas, dos direitos humanos, dos direitos sociais, a causa dos que mais precisam, que tem a senhora como guardiã. Então, parabéns por sua atuação aqui, obrigado pela construção que Vossa Excelência deu à bancada do Partido dos Trabalhadores nesse período, e eu quero aproveitar e desejar um Feliz Natal, um bom Ano Novo. Vou ter que agora me retirar para arrumar as malas e ir para o Acre, mas de coração fico muito honrado de estar encerrando essa sessão legislativa, podendo dar um abraço no Aníbal e na senhora, senadora Ana Rita, que engrandeceu o Partido dos Trabalhadores e a luta do povo do nosso país aqui no Senado Federal. Parabéns. Muito obrigada, senador Jorge Viana, pelas palavras, pelo carinho e também pela convivência que nós tivemos aqui neste período. Eu aprendi muito com vocês, aprendi muito. E essa convivência que nós tivemos na bancada me ajudou bastante. Para quem chega, primeiro mandato, não conhecia esse espaço aqui, o funcionamento do jeito que é, e ter podido conviver com esta bancada, com a bancada do Partido dos Trabalhadores, e particularmente com o senhor, foi muito bom, muito positivo, e eu aprendi bastante. Então, muito obrigada, senador Jorge, que Deus lhe abençoe e que vocês lá no Acre possam cada vez mais construir um Estado melhor para todos os acreanos, e que o Brasil possa ter o Acre como uma referência também de gestão estadual, né, que ajuda a construir políticas públicas para o nosso povo, e um Estado, com certeza, que tem também a sua diversidade, comparando com os demais estados brasileiros, e que lá no Acre vocês conseguem conciliar políticas públicas importantes que combinam a questão ambiental, desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social, que é o que nós acreditamos. Então, parabéns para todos vocês. Muito obrigada aqui pelas palavras. Conforme eu ia dizendo, foi nesse contexto que iniciamos o nosso mandato, integrando a base de sustentação do nosso governo, constituído por uma coalizão ampla, sem abrir mão das bandeiras históricas do partido e dos movimentos sociais.
o nosso mandato cumpriu o papel de dar sustentação ao governo Dilma e às políticas de mudança em curso, e, ao mesmo tempo, somou-se às lutas populares, se consolidando enquanto um instrumento de defesa dos interesses do povo brasileiro e capixaba, em defesa da democracia e dos direitos humanos. Esse compromisso com o fortalecimento da cidadania e ampliação dos direitos sociais que marcaram a minha atuação aqui no Parlamento é consequência direta da minha trajetória de vida e militância nas lutas sociais e nas comunidades eclesiais de base, da minha formação como assistente social e da própria vivência enquanto militante do Partido dos Trabalhadores, do qual sou filiada desde a década de 80. A marca de um mandato democrático e popular conduziu também à escolha das comissões que eu passei a atuar como titular aqui nesta casa. A exemplo da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a CDH, da qual eu tenho a honra de ser a primeira mulher presidenta, assim como a Comissão de Constituição e Justiça, de Educação, de Assuntos Sociais, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. Esse perfil mais voltado para as questões sociais foi rapidamente reconhecido pelos colegas parlamentares. E ainda no primeiro ano de mandato, tive a honra de ser escolhida pelos meus companheiros e companheiras de partido para ser uma das vice-líderes do Senado e coordenadora do núcleo social da bancada do Partido dos Trabalhadores. Ao longo desses 4 anos, apresentei 31 projetos de lei, relatei outros 142 e realizei mais de 200 pronunciamentos da tribuna do Senado. As principais áreas contempladas pelos nossos projetos de lei foram os direitos das mulheres, os direitos humanos, a agricultura familiar, o cooperativismo e a economia solidária, além da defesa e ampliação de direitos trabalhistas. Já com relação aos mais de 140 projetos de lei relatados, destaco o projeto que instituiu o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, a PEC de benefício previdenciário às donas de casa, o projeto de lei de cotas étnico-raciais nas universidades públicas e institutos federais de educação e, mais recentemente, o que destinou 20% de vagas para negros nos concursos públicos federais, todos já sancionados pela presidenta Dilma. Sobre as cotas, sinto-me muito honrada de relatá-las e de ter participado das negociações que possibilitaram sua aprovação, mesmo sob forte ataque de setores conservadores e da mídia. Aceitei este desafio, pois tinha convicção da relevância social da proposta e da necessidade de corrigir desigualdades. Tínhamos claro que o nosso objetivo era transformar em lei uma política que estava dando certo no Brasil. Não era mais aceitável que a universidade pública continuasse sendo um espaço de poder de uma minoria branca, em detrimento de uma ampla maioria de negros e pobres, estudantes de escola pública que estavam excluídos do ensino superior brasileiro. Ao olhar para trás, considero que fiz parte de um momento histórico do nosso país, ao garantir em lei a ampliação da presença da diversidade brasileira nas nossas universidades e em espaços de poder da administração pública federal. Entre os temas de relevância nacional discutidos no Senado, tive forte atuação no debate relativo aos royalties do petróleo, no qual atuei de forma equilibrada, dialogando amplamente com o governo federal, com os parlamentares de vários estados, porém sempre firme na defesa dos interesses do meu estado, o Espírito Santo, e do tratamento diferenciado para os estados produtores que poderiam amargar perdas bilionárias, o que felizmente não aconteceu.
Desde 2011, temos nos empenhado muito para garantir a liberação de recursos junto ao governo federal em benefício do Espírito Santo. Recursos que chegaram a mais de 60 municípios capixabas. O perfil popular do nosso mandato também definiu as áreas estratégicas para a destinação desses recursos. Apoiamos projetos apresentados por diversos municípios e entidades da sociedade civil, sempre tendo como foco um modelo de desenvolvimento socialmente justo, ambientalmente equilibrado, sustentável e economicamente viável, que privilegie o bem-estar das pessoas e os direitos sociais básicos. Entre as áreas contempladas está a superação da miséria, a geração de trabalho e renda em empreendimentos de economia solidária, infraestrutura urbana e meio ambiente, mulheres, juventude, cultura, promoção da igualdade racial, assistência social envolvendo crianças e idosos, estruturação de unidades básicas de saúde e especializadas, prevenção ao uso de drogas, desenvolvimento urbano e turístico, educação básica, esporte e lazer, implantação e modernização de centros tecnológicos, desenvolvimento da agricultura familiar e camponesa e da produção orgânica e agroecológica de alimentos, beneficiamento e produção de pescado, micro e pequenas empresas. Participei ativamente da Comissão Especial da Reforma Política do Senado, da qual fui árdua defensora da lista fechada pré-ordenada com paridade de gênero, do fim das coligações proporcionais e do financiamento público de campanhas eleitorais, como medidas importantes para garantir mais igualdade nas disputas eleitorais, diminuir o peso do poder econômico nas eleições e garantir maior representação feminina no Congresso. Outro tema que dediquei especial atenção foi a alteração do Código Florestal, tendo promovido debates no Espírito Santo e em Brasília, sempre dialogando com os movimentos sociais do campo e especialistas do setor, com o intuito de garantir a produção de alimentos saudáveis e a preservação do meio ambiente. Foi a partir desse diálogo que conseguimos garantir um capítulo específico para a agricultura familiar e camponesa no Código Florestal. Destaco também o protagonismo do nosso mandato na articulação política e na construção de consensos para aprovação de algumas matérias importantes, fruto de votações históricas realizadas pelo Congresso Nacional neste último período, entre as quais está a aprovação do Estatuto da Juventude, da PEC das domésticas e da PEC do trabalho escravo. Esta última já tramitava há cerca de 15 anos no Congresso Nacional e ainda requer atenção especial para que a sua regulamentação não represente retrocessos em direitos já conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras. Em que pese várias vitórias importantes, também amarguei dolorosas derrotas nesta casa. Assim como Darcy Ribeiro, tenho muito orgulho de minhas derrotas, pois tenho convicção que fiz o bom combate. Dizia o grande educador e saudoso ex-senador, entre aspas, fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Meus fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Eu digo que destes fracassos, eu quero citar aqui pelo menos uns 2 da minha vida, que vão... e quero citar um que me pesa muito, é a não aprovação da criminalização da homofobia.
algo que nós nos empenhamos muito aqui no Senado, fizemos um bom debate na Comissão de Direitos Humanos e que, lamentavelmente, nós não conseguimos avançar nesta área. Mas tenho a convicção de que no próximo período outros senadores e outras senadoras irão abraçar esta luta para que possamos realmente contribuir para que a homofobia seja considerada de fato um crime e que os que fazem homofobia, os que cometem esse crime, possam ser devidamente punidos. E uma outra questão também que eu quero aqui citar, que nós não conseguimos avançar e que pagamos caro por causa disso, é a questão da reforma política. Este Congresso Nacional não conseguiu dar uma resposta ao povo brasileiro no que se refere a fazer uma reforma política de fato eficiente, ampla e que possa resolver as questões do processo político eleitoral no nosso país, para que tenhamos de fato aqui no Congresso Nacional e em todas as casas legislativas, uma representação da sociedade que seja a mais plural possível e que seja, de uma forma, pelos caminhos mais corretos. O modelo eleitoral hoje não nos garante isso, lamentavelmente. No que se refere à minha atuação parlamentar, quero aqui dedicar um capítulo à parte à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher, a qual eu tive a honra de ser a relatora e que, na minha opinião, se tornou um dos maiores legados da minha passagem pelo Senado Federal. Foi um ano e meio de muito trabalho, que envolveu 24 audiências públicas em 18 estados e análise de mais de 30 mil páginas de documentos. O resultado foi um relatório final de mais de 1000 páginas, atualmente o mais completo diagnóstico do estágio de desenvolvimento de políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres em nosso país. O apontamento das deficiências no atendimento às mulheres vítimas de violência, as recomendações para o aperfeiçoamento pontual da Lei Maria da Penha, bem como aos estados, municípios, ao governo federal e a todo o sistema de justiça, além dos projetos de lei propostos pela CPMI para o fortalecimento do enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, são todas medidas que já produziram efeitos positivos e, caso sejam integralmente observadas e implementadas, poderão contribuir em muito para a superação dessa triste chaga social. E aqui eu faço um destaque que ontem à noite nós tivemos a alegria de aprovar aqui no Senado Federal o projeto que trata do crime de feminicídio, que altera o Código Penal, incluindo o feminicídio como um crime qualificado. Então, é uma conquista nossa, uma conquista das mulheres aqui deste Senado Federal e que agora está na Câmara e deverá ser votado nas primeiras sessões do próximo ano. Não é compatível com o Estado democrático de direito e com o avanço da cidadania a perpetuação de desigualdades de gênero, a desigualdade salarial, a prática de diversas formas de violência praticadas no âmbito doméstico por parceiros íntimos ou familiares, a violência sexual, o tráfico de mulheres, o assédio moral, institucional, o preconceito contra mulheres com deficiência, decorrente do racismo, a lesbofobia, o sexismo, além, é claro, do feminicídio, todas violações gravíssimas aos direitos humanos das mulheres. Superar a violência contra as mulheres continua sendo um dos maiores desafios impostos ao Estado brasileiro atualmente e é condição fundamental para o aprofundamento da democracia e conquista da igualdade. Aproveito esta ocasião para discorrer sobre a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a qual tenho a honra de ser a primeira mulher a presidi-la. Quero lembrar que a CDH tem cumprido o importante papel de ser a interlocutora entre a sociedade, governo e o Congresso Nacional.
De maneira sucinta, apresento aqui o resultado dos trabalhos da CDH do Senado no período, lembrando que todas as nossas ações foram pautadas no sentido de fortalecer o Estado democrático de direito e o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade mais justa e equitativa, promovendo a participação social, o respeito às diferenças, a redução das desigualdades e o enfrentamento às violações de direitos humanos. Nesse período, discutimos e atuamos diretamente em diversos temas relativos aos direitos humanos, inclusive no enfrentamento às violações desses direitos. Debatemos, demos visibilidade e encaminhamentos aos temas afetos aos direitos humanos que foram postos na agenda brasileira pela sociedade, em especial àqueles relativos às populações mais vulneráveis que historicamente tiveram seus direitos violados e cerceados. Ao todo, a Comissão de Direitos Humanos e as 4 comissões que a integram realizaram 164 reuniões, das quais 121 foram audiências públicas, para instruir proposições legislativas e debater temas de relevância nacional, e 12 reuniões deliberativas, onde foram apreciadas 104 proposições legislativas. Recebemos e demos encaminhamento a 182 denúncias referentes a violações de direitos humanos, além da iniciativa de lançar um boletim informativo com as principais ações da comissão. Quando assumi a comissão, no primeiro semestre de 2013, elaboramos e aprovamos um plano de trabalho que tinha como principal diretriz ampliar o diálogo com as organizações populares de nossa sociedade e as suas demandas, fortalecer o diálogo com o Poder Executivo para a efetiva aplicação das políticas afirmativas de direitos humanos. Defendemos melhorias no sistema prisional, contribuímos com o desenvolvimento de políticas públicas para a erradicação da pobreza extrema e em estratégias de ação que estiveram em sintonia com os pleitos das entidades e dos movimentos sociais. No âmbito da legislação participativa, a Comissão de Direitos Humanos ouviu os mais variados segmentos e movimentos sociais com o intuito de promover a participação social. Nas audiências públicas, tratamos de assuntos da mais alta relevância para o país, abordando temas como as manifestações públicas que tomaram as ruas do país em junho de 2013, na ótica da juventude, mobilidade urbana, direitos das mulheres, conflitos agrários, situação dos povos indígenas, trabalho escravo, adoção de crianças, cotas no serviço público, analfabetismo, internação compulsória de dependentes químicos, parto humanizado, autismo, direitos e políticas públicas voltadas às pessoas com síndrome de Down, questão ambiental, casamento civil igualitário, regulamentação da PEC das domésticas, necessidade de revisão da lei de anistia, desmilitarização das polícias e, enfim, fim dos autos de resistência, entre outros temas de igual repercussão social. Atuamos na perspectiva da garantia de um espaço plural, aberto e democrático, com ampla incidência da sociedade e das suas reivindicações. Afinal, é isso que a população brasileira espera do Parlamento e de uma Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Compromisso expresso a partir da realização de audiências interativas com a participação direta da população por meio do portal interativo e-Cidadania e do Alô Senado. Nas reuniões deliberativas foram aprovados projetos de lei relevantes para a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, das mulheres, dos idosos, das crianças e adolescentes em prol da educação e do trabalho e contra a tortura, como o que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura.
a CDH do Senado se consolidou neste período como espaço de referência para parlamentares, militantes de direitos humanos, movimentos sociais e da sociedade civil organizada, onde todos puderam ter voz e vez, expressar suas opiniões de maneira franca e aberta e se posicionar sobre os mais variados temas sem censura ou interdição do debate. Garantimos ainda o direito das minorias sociais se expressarem e apresentarem o contraditório, o que amplia e fortalece a democracia em tempos de recrudescimento de posicionamentos obscurantistas e de ódio no que diz respeito aos direitos humanos no Brasil. É inegável, senhor presidente, que o Brasil avançou muito, especialmente nesses últimos 12 anos, no que tange à redução das desigualdades sociais, a melhoria das condições de vida e ampliação da cidadania e dos direitos. E o Brasil segue avançando na consolidação de um arcabouço jurídico que garanta a proteção e promoção dos direitos humanos. Neste sentido, aprovamos leis que tramitavam há mais de uma década no Congresso Nacional, entre os quais destaco a Lei de Prevenção e Combate à Tortura, já citada, a lei que garante atendimento emergencial, integral e multidisciplinar às vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde e o Estatuto da Juventude, todas sancionadas sem vetos pela presidenta Dilma Rousseff. Esses significativos avanços nos encorajam a continuar lutando para a implementação de um efetivo Estado democrático de direito, pois são igualmente representativas as violações ainda persistentes em nosso país. O Brasil, que reconhecidamente conquistou significativos avanços, contudo, continua convivendo com níveis epidêmicos de violência e homicídios, com grupos de extermínio, com a prática desumana do trabalho escravo, a homofobia, com aumento ascendente da população carcerária, especialmente de jovens com idade entre 18 e 24 anos, mazelas inaceitáveis que precisam ser superadas. Diante desses desafios, é urgente e necessário que o mesmo Brasil, que priorizou as políticas de fortalecimento do papel do Estado para enfrentar o abismo da desigualdade social, erradicar a pobreza extrema, criar milhões de oportunidades de emprego e aumentar as políticas de renda e educação, envide agora esforços para implementar um Estado que seja garantidor dos direitos humanos sociais, econômicos, culturais e ambientais, visando a construção de uma verdadeira cultura de respeito à dignidade das pessoas. Neste período, a Comissão de Direitos Humanos foi uma importante trincheira de luta em prol de uma sociedade que garanta a universalização dos direitos inalienáveis ao ser humano, além de lutar para que todos os seres humanos possam vivenciar a experiência de humanidade em sua plena diversidade e pluralidade. Despeço-me do Senado depois de uma das eleições presidenciais mais acirradas desde 1989, marcada pelo ódio ao PT e ao nosso governo, em parte por nossos erros na condução de algumas políticas, mas em grande medida pelos nossos acertos, pois setores conservadores não aceitam as transformações que o Brasil tem vivenciado nos últimos 12 anos. São muitos os desafios que ainda temos de enfrentar para que consigamos avançar muito mais e num ritmo muito maior. Registro aqui que a presidenta não terá vida fácil no que depender do parlamento, uma vez que a composição que emergiu das urnas em 2014 vem sendo caracterizada como a mais conservadora desde 1964. Muito mais resistente em aprovar projetos e iniciativas que de alguma forma questionem o status quo.
Portanto, só em 2002 constituímos uma maioria social e política que foi capaz de enfrentar com altivez o neoliberalismo, o desemprego, a recessão, a fome e a miséria. É urgente e necessário que o Partido dos Trabalhadores, os setores progressistas e de esquerda e o próprio governo se empenhem como nunca para realizar as reformas estruturantes neste país. Não teremos condições de avançar sem promovermos uma reforma política profunda. Eu tenho absoluta convicção disso que eu estou dizendo. Se nós não fizermos uma reforma política profunda no nosso país, nós não conseguiremos avançar. E lamento dizer isso, não será o Congresso que vai fazer isso. Será a sociedade. O movimento por uma Assembleia Constituinte exclusiva é fundamental para que tenhamos, de fato, uma reforma política que dê as respostas que o povo quer, que o povo precisa. Este Congresso, há muitos anos, está para cumprir com essa tarefa e não conseguiu ainda fazer essa reforma política. Sempre defendi. Nós não teremos condições de avançar sem promovermos essa reforma política, inclusive a democratização dos meios de comunicação e uma reforma tributária que incida sobre os mais ricos e as grandes fortunas. Sempre defendi que a combinação de presença institucional e luta social no que faz avançar em direção a uma sociedade mais justa e fraterna. Por isso, sempre optamos por incentivar a participação social e a presença dos movimentos sociais nas definições importantes dos rumos do país. Quero aqui, senhor presidente, agradecer a todos e a todas que, direta ou indiretamente, interagiram e contribuíram com o nosso mandato. Fizeram críticas, sugestões, apontaram deficiências e potencialidades. Agradeço profundamente o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, aos movimentos sociais do campo e da cidade, que sempre deram a sustentação necessária para que pudéssemos enfrentar os inúmeros desafios que encontramos nessa trajetória. Agradeço aos meus colegas e às minhas colegas parlamentares, especialmente aos companheiros e companheiras da bancada do Partido dos Trabalhadores, que sempre se colocaram solidários e me honraram com tarefas importantes, as quais abracei com enorme compromisso e entusiasmo. Senador Mozarildo, quero agradecer ao senhor, porque o senhor foi o meu colega que sentamos um ao lado do outro aqui no Senado Federal. E hoje, assim como eu, também está deixando o Senado Federal. Agradeço ao senador Antônio Aureliano, que me concedeu o tempo para que eu pudesse falar primeiro e que também chegou mais recente nesta casa, mas que tivemos aqui uma grande convivência. Agradeço muito ao senador Aníbal. E em nome do senador Aníbal, eu quero agradecer a toda a minha bancada do Partido dos Trabalhadores. E faço questão aqui de citar pelo menos alguns nomes, talvez todos eu vou citar, o meu líder, o senador Humberto Costa, o senador José Pimentel, que é o líder do governo aqui no Congresso Federal, o senador Eduardo Suplicy, o senador Paulo Paim, que foi meu companheiro durante todo esse período na Comissão de Direitos Humanos, o senador Jorge Viana, o senador Delcídio Amaral, o senador Walter Pinheiro, o senador Lindenberg Farias e as minhas companheiras mulheres parlamentares, tanto do Partido dos Trabalhadores como dos outros partidos. Agradeço muito a senadora Marta Suplicy, a senadora Gleice Hoffmann, a senadora Ângela Portela, a senadora Vanessa Graziotin, a senadora Lídice da Mata, a senadora Ana Amélia, a senadora Lúcia Vânia, a senadora Maria do Carmo, a senadora Ivonete Dantas, todas essas mulheres que fortaleceram a nossa luta pela igualdade no espaço de poder aqui no Congresso Nacional. Agradeço também aos servidores do Senado, das comissões, dos veículos de comunicação desta casa, da consultoria aqui do Senado e, de forma especial,
toda a equipe que integra a liderança do PT aqui no Senado, que contribuíram enormemente para a visibilidade do nosso mandato. Eu quero acrescentar aqui que uma boa parte das lideranças que não puderam permanecer aqui, dos nossos colegas que trabalham na liderança do PT, estiveram aqui no plenário, né, me cumprimentando, me abraçando. Eu quero agradecer profundamente pelo gesto de carinho, de solidariedade e de apoio. Agradeço, por fim, aos companheiros e companheiras da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do nosso gabinete, aqui em Brasília, e do nosso escritório regional no Espírito Santo, pela dedicação e compromisso com o meu mandato e com as bandeiras históricas que o meu partido defende historicamente. Agradeço profundamente a todos os colegas, aqui hoje representado por uma parte da equipe, uma boa parte da nossa equipe está aqui. Agradeço a todos vocês. Eu digo e digo isso sempre, sem a presença de vocês, sem o apoio de vocês, com certeza a senadora Ana Rita não teria feito o trabalho que fez. Encerro esse mandato com a certeza e a alegria de que o meu mandato cumpriu o papel de referência e ponto de apoio dos movimentos sociais, de direitos humanos, mulheres, negros, jovens, indígenas, quilombolas, LGBT, trabalhadoras e trabalhadores, justamente pelas bandeiras que assumimos e lutas que travamos nesses últimos 4 anos. Deixo o Senado, mas não deixo a política e as lutas sociais, pois tenho convicção de que elas são a força motriz capaz de promover as mudanças que este país ainda necessita. Eu volto para o Estado do Espírito Santo, embora nunca tivesse saído de lá, não é? Mas deixarei de estar aqui fisicamente no Senado Federal para poder voltar ao meu trabalho de militante social, de militante partidária, porque eu quero continuar contribuindo com a luta social no meu Estado e com a luta política no meu Estado. Finalizo, senhor presidente, peço mais um minutinho só, com um belo poema do nosso querido companheiro Pedro Tierra, Metal e Sonho. Pedro Tierra é um companheiro do PT também, morador aqui de Brasília, e que eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ele. Organizar a esperança, conduzir a tempestade, romper os rumos da noite, criar sem pedir licença um muro de liberdade, trabalhar a dor, trabalhar o dia, trabalhar a flor, irmão, e a coragem de acender a rebeldia, convocar todos os sonhos e as mãos das companheiras, feitas de espera e de flor, tecendo nossas bandeiras na trama de cada dor. Retomamos a memória na batalha das cidades, empunhamos nossa história, já não há quem nos detenha, nós somos a tempestade. É este o poema que eu deixo aqui como uma homenagem também a todos os nossos colegas, senadores e senadoras, colegas de trabalho, que durante esses 4 anos tivemos a oportunidade de convivermos juntos. Então, muito obrigada, um abraço a todos e todas, desejo um Feliz Natal e um ano novo com muitas realizações, com muitas vitórias e conquistas, e que o povo brasileiro possa, de fato, ser feliz e feliz com dignidade. Muito obrigada, senhor presidente. Um minuto só para dizer do meu respeito pelo trabalho de Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência fez um mandato magistral, como o pronunciamento final de Vossa Excelência demonstrou. Vossa Excelência foi muito atenta às causas sociais e, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, nós já fizemos essa avaliação, inclusive, numa das nossas reuniões lá da comissão. Muito difícil substituir o senador Paim, porque ele fazia um trabalho que envolvia todos os segmentos, todas as causas, todos os assuntos estavam lá permanentemente com audiências públicas, e parecia que qualquer senador que viesse assumir o lugar do senador Paim na presidência da Comissão de Direitos Humanos não daria conta de fazer com que aquela agenda permanecesse tão intensa. E Vossa Excelência conseguiu. Então, é uma prova
da qualidade do mandato que Vossa Excelência exerceu aqui no Senado Federal. Então, fica aqui a manifestação de parabéns, de felicitação à senhora pelo brilhante mandato e votos de que a senhora tenha muito sucesso na sua vida daqui para frente, como teve até aqui e continue tendo, e que Deus abençoe a sua luta, a sua batalha, para que a senhora possa contabilizar muitas vitórias em tudo o que vier fazer e defender na vida. Parabéns e muito, muito sucesso na sua trajetória. Muito obrigada, senador Aníbal. Eu quero também aqui fazer um agradecimento ao presidente Renan. O presidente Renan também sempre muito solícito, nos atendeu em tudo que nós aqui precisávamos. Então, quero aqui, agradecendo ao presidente Renan, agradecer a toda a mesa diretora desta casa, agradecer mais uma vez a todos os senadores e senadoras pela convivência e pelo aprendizado. Muito obrigada, um grande abraço e que Deus nos abençoe nesta nova jornada. Senador Aureliano. Eu gostaria de dar os parabéns à senadora Ana Rita pelo mandato honrado e coerente aos ideais de Vossa Excelência. Parabéns, senadora. Muito obrigada, senador. Que Deus lhe abençoe também, viu? Muito obrigada. Amém.